Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui na Mentoria Intensigram. Hoje a gente vai falar sobre incompatibilidade em Y, dentro do nosso módulo de atualizações em terapia intensiva. Então a gente começou falando sobre os beta-lactâmicos, né, de infusão prolongada, trouxe um artigo para você, e agora eu quero te mostrar. Eu fiz assim, comecei a pensar, cara, eu falo muito sobre incompatibilidade, né, tanto nas aulas de farmacologia, enfim. Eu queria trazer para você algumas justificativas dentro das principais incompatibilidades, na minha opinião. Então, peguei as medicações que eu mais vejo como prevalentes, mais prescritas e que eu acho que tem o maior risco de incompatibilidade em Y. Danilo, o que quer dizer incompatibilidade em Y? É diferente de interação. Então, eu tenho interação medicamentosa e eu tenho incompatibilidade medicamentosa. Interação, eu posso ter até interações benéficas, aquelas interações sinérgicas, ou seja, uma medicação aumenta o efeito da outra e eu quero isso, ou uma medicação atrapalha o efeito da outra e eu também quero isso. Um grande exemplo aí, embora hoje em dia estudos mais recentes mostrem incompatibilidade, eu tenho o Precedex e a ketamina, o famoso Ketodex. Então os dois aí meio que são sinérgicos, diminui o efeito adverso do outro, mas hoje a gente encontra algumas incompatibilidades, tá? Mas não é o assunto dessa aula. Eu quero te mostrar aqui as principais incompatibilidades na infusão concomitante de duas drogas ou três drogas simultaneamente, na mesma via, né? No mesmo catéter, ou até mesmo na mesma torneirinha, no mesmo ejetor, no mesmo equipo, né? Então, incompatibilidade é mais ou menos o que a gente vai conversar aqui. Eu quero justificar essas medicações que eu encaro aí como as mais incompatíveis. Qual é o objetivo dessa nossa aula aqui? Eu quero te capacitar para você conseguir reconhecer. Lembra que a mentoria é para te dar autonomia. E eu quero que você consiga reconhecer, consiga justificar para o seu técnico de enfermagem, para a sua dupla de plantão, e também que você consiga manejar as incompatibilidades desses fármacos aqui que eu considero os mais problemáticos na terapia intensiva. Então eu preciso que você consiga diferenciar, principalmente aqui quando a gente fala de incompatibilidade, olha aí na tela, incompatibilidade, principalmente quando a gente fala de pH, tá? Então eu falo de pH, eu falo de estabilidade da droga e eu falo da composição dessa droga. E aí você já sabe, né? A nossa aula aqui na mentoria é sempre para te instrumentalizar. Então não é uma aula que você tem que assistir passivo. Eu vou te mandar o conteúdo, você vai poder baixar, mas é uma aula que você precisa anotar. Eu falo mais do que está escrito e isso é de propósito. Lembra que eu quero a sua autonomia. E aí, esse top 10 aqui, você vai ver que são medicamentos muito comuns, que são prescritos o tempo todo. E eu preciso que você consiga identificar esses sinais de incompatibilidade. Poxa, é turvação, é inativação desse fármaco. O que acontece com esse medicamento? Tá? Então, a visão geral dessa aula é a seguinte, olha, eu vou ter incompatibilidade química, tá? Então, química é um tipo de incompatibilidade. Eu posso ter uma incompatibilidade física, também é outro tipo de incompatibilidade. Eu tenho a operacional. Operacional é outro tipo de incompatibilidade que é muito importante e é aqui que a gente atua bastante. Eu também tenho a incompatibilidade clínica. Então, esses 4 tipos de incompatibilidade são muito importantes. O que é a química? É o que eu estava falando para você. A diferença aqui, ó, no pH. Essa diferença no pH é uma instabilidade, é uma incompatibilidade química. Principalmente aqui também entra na química aquela diferença de eletrólitos. Então eu tenho cálcio, tenho magnésio, tudo isso, essa diferença de eletrólitos no meio também pode fazer uma incompatibilidade química entre esses medicamentos. Eu tenho tamponantes, tenho solventes, um grande clássico aí que tem até na amiodarona, que é o polissorbato 80. É um solvente importante. E um outro componente aqui químico é muito importante falar, é essa aqui, ó, osmolaridade. Osmolaridade é um outro componente muito importante. E a gente vai lembrar de glicose 50%, que é uma solução hiperosmolar. As glicoses, né, são soluções hiperosmolares que acabam atrapalhando
a incompatibilidade com outros medicamentos. Quando eu falo de física, aí eu falo daquelas soluções mais lipídicas. Quando você pensa em solução lipídica, você pensa em quem? Propofol, NPT. Elas têm muitas incompatibilidades físicas, são clássicas. Elas também podem ter agentes tensoativos, é o caso da amiodarona. A solubilidade também é dependente desse veículo, por exemplo, glicose 5%, ou eu estou usando solução fisiológica 0,9%. Essas incompatibilidades são consideradas físicas. Eu tenho as operacionais, que foi o que eu falei aqui para você, ó. Operacional, aqui enfermagem atua muito. Que é o que? Cara, é você estar usando esse equipo de forma errada. É você estar expondo uma solução que é fotossensível à luz. É você não estar fazendo flushing. É você estar usando aí uma droga que ela acaba reagindo com PVC e usando um equipo que não é livre de PVC. É você não estar usando os filtros adequados de solução. Tudo isso é erro operacional que acaba aí fazendo com que aconteça uma incompatibilidade dessas soluções. E a clínica aí é uma soma de fatores, né? São os efeitos adversos, hipotensão nos vasodilatadores, mais sedativos. Tudo isso aí entra mais dentro da incompatibilidade funcional desses medicamentos. E aí, qual é a regra de bolsa aqui para você? Ó, nisso tudo que a gente estava escrevendo, o que eu preciso que você pense é se esse fármaco ele é instável ou estável. Então, instável, você pergunta. Ele é ácido ou ele é básico? Ele é ácido? Pergunta. É uma emulsão? É uma emulsão? Ou ele é muito concentrado? Qual é a concentração desse fármaco? Tudo isso você tem que perguntar para começar a desconfiar dessa possibilidade de incompatibilidade medicamentosa em Y, tá? É isso que a gente vai conversar aqui. E aí, eu fiz aqui a aula em 2 slides, como eu falei. Aqui o slide é secundário, é mais o que a gente vai conversar. Depois eu te mando tudo isso escrito. Então, a incompatibilidade em Y é muito importante. E eu pensei em fazer esse top 10. É minha opinião, você pode discordar, aí você comenta aqui e a gente vai discutir, comenta lá no grupo e a gente vai discutir. Mas para mim, a grande campeã, né, é a amiodarona, tá? A amiodarona para mim é a grande campeã, por quê? A gente não leva muito em consideração, mas ela tem um problema muito grande que é o seu pH. Então o pH da amiodarona é muito ácido, pela presença daquele que eu te falei, do polissorbato 80. Vários outros solventes também, mas ela tem alta chance de precipitação, principalmente com as soluções básicas, ou seja, eu estou falando de uma incompatibilidade química, ácido básico. E aí eu tenho um Ancoron, que é uma solução ácida, e eu boto junto com as catecolaminas, principalmente nesse caso aqui, as aminas, que eu estou falando da noradrenalina. É solução básica, eu faço incompatibilidade. Então, um outro grande clássico que eu tenho é o bicarbonato. O bicarbonato, que é uma solução a mais básica que tem, não posso fazer junto com a amiodarona. Então, a amiodarona é uma solução ácida que ela não é muito estável. E aí eu tenho diversos antibióticos, tenho o bicarbonato, tenho as catecolaminas, dobutamina, noradrenalina. Tudo isso vai fazer incompatibilidade química com o Ancoron, com a amiodarona, que é uma solução ácida. E aí os riscos práticos são cristalização, né, dessa solução, isso a gente vê a olho nu. Eu tenho perda de potência desse Ancoron. Cara, não está revertendo a fibrilação atrial. Normalmente é porque você não está fazendo da forma certa. É uma droga aí que precisa de impregnação. E aí, se você já não faz a administração correta, demora muito mais para fazer o efeito. Eu tenho obstrução do catéter, né? Formação de microêmbolos. Tudo isso aí olhando mais para a parte física da coisa. E aí, o que eu preciso fazer com o Ancoron? Cara, principalmente é pensar em via exclusiva quando for possível. Então, via exclusiva para o Ancoron, porque é uma solução instável, é uma solução que tem muitas incompatibilidades. Principalmente evitar infundir junto aí com noradrenalina e bicarbonato, que eu já estou te falando. São soluções básicas. E eu tenho o Ancoron, a amiodarona, que é uma solução ácida, eu tenho incompatibilidade química. No caso dessa catecolamina, da noradrenalina, eu tenho essa incompatibilidade dose, concentração, tempo dependente.
O que significa? Que depende da concentração, depende do tempo, principalmente em relação à nora. Quanto mais concentrada for a diluição da noradrenalina, significa ter uma solução mais básica. Então tende a ter maior chance de incompatibilidade em Y. E aí, se eu faço infusões concentradas em 24 horas, a chance dessa incompatibilidade acontecer é maior. Então ela é uma incompatibilidade variável, mas ela acontece e é silenciosa. As pessoas não percebem, mas eu estou te alertando. Você que está aqui na mentoria sabe que Ancoron, amiodarona, não pode correr na mesma via das catecolaminas, como é um exemplo da noradrenalina, tá? Então esse antiarrítmico com esse hipotensor aí, esse hipertensor, né, não pode correr junto na mesma via, tá? Essa para mim é a campeã porque ela é muito silenciosa. Então, estabilidade dessas catecolaminas, eu vou te dar um bônus aqui nessa aula. Não é o foco da aula, mas eu lembrei aqui, eu quero te falar. Quando eu falo de catecolaminas, eu estou falando aqui da noradrenalina, da adrenalina, né, dobuta, tudo isso daí. Dobuta. Toda essa galera aí, dopamina, tá? Dopamina. Toda essa galera são catecolaminas. As catecolaminas acaba gerando um pouquinho de confusão porque eu estou falando que é uma solução predominantemente básica. Aí você fala assim, pô Danilo, você falou para mim na aula de sepse, por exemplo, que quando eu estou com acidose metabólica, eu não respondo bem às catecolaminas. Pô, se ela é ácida, ela é básica, eu não consigo entender. Calma, vamos lá. Essas soluções, as catecolaminas, elas sofrem degradação no meio ácido, mas não é pela solução. Vamos lá. As catecolaminas como nora, adrenalina, dopamina, dobutamina, essa galera são moléculas sensíveis ao oxigênio, à oxidação. E aí, para reduzir essa oxidação, elas ficam ali ligeiramente mais ácidas. Elas não chegam a ser básicas, mas também não são muito ácidas, não são soluções muito ácidas. Elas ficam um pH ali de 5, mais ou menos, dependendo do fabricante, tá? Então, dependendo do fabricante, pode ser solução aí mais neutra, mais básica ou mais ácida. O que você precisa entender? Ela tem normalmente um pH mais baixo. E isso vai aumentar a estabilidade dessa molécula. Ela vai evitar a oxidação, né? Mudar de cor, perder seu efeito de forma espontânea. E aí, essa solução, quando acontece a oxidação, ela fica amarelada, marronzada, tá? Isso acontece. Por exemplo, a dobutamina, ela fica ali rosada, marronzada, mas ela não perde o seu efeito, tá? Mas mostra que sofreu oxidação. Mas tá, vamos lá. Catecolaminas, elas são mais estáveis em meio ácido. Isso entra em contraponto quando eu falo dos nossos receptores adrenérgicos. Então, quando eu falo da acidose metabólica no corpo, eu tenho aí uma diminuição da sensibilidade para essas catecolaminas nos nossos receptores adrenérgicos. Então, em meio ácido no corpo, elas não respondem bem, mas na ampola, em solução, ela fica aí mais para o meio ácido, tá? Só que ela tem incompatibilidade com a amiodarona, que é mais ácida ainda, tá? Então elas têm incompatibilidade aí química. Então, para você fechar aí, para você entender, não confundir, no meio ácido, no nosso corpo, eu tenho a diminuição aí da capacidade dos receptores beta e alfa adrenérgicos. E aí isso reduz a sua ligação com as catecolaminas, noradrenalina, por exemplo. E aí você tem que fazer o quê? Vasopressina, beleza? Que age em outro receptor. Outra aula isso. Mas essa acidose, então, vai levar à depressão dessa contratibilidade miocárdica, piora o tônus vascular, tudo isso atrapalha a ação da catecolamina, mas ela, sobre estabilidade, não sofre alteração, tá? Aqui eu tô falando de nível de receptor. Então, na ampola, bonitinha, ela é mais estável aí em meio mais ácido, né? Quase que neutro, mas mais ácido aí. E aí isso vem de fábrica, beleza? São coisas diferentes. No paciente é outra parada. Ela perde a sua potência aí por conta dos receptores nos quais ela atua. Show? É só um bônus para você. Vamos lá, ó. No top 2 aqui, para mim, é a furosemida. Por quê? Furosemida, o famoso Lasix, tá? Por que ela tem problema aqui? Ela é uma solução básica. Tá? Então, é uma solução básica que vai ter reação com os ácidos. Opa, solução ácida, amiodarona. Sim, amiodarona e furosemida não podem entrar na mesma via. Solução ácida, solução básica. Viu como é que é tranquilo de você entender? Danilo, onde eu encontro informação sobre isso? Eu já te falei, na Farmacopeia, 6ª edição, que é a última aí, 2019, atualizações de 2023.
tem lá falando o pH dessas soluções e na própria bula te mostra também qual é o pH dessas soluções. Então, ela vai precipitar a furosemida por ser uma solução básica com as soluções ácidas, as catecolaminas, dopamina, dobutamina, milrinona, bicarbonato, que é muito básica, também vai ter incompatibilidade. Então, bicarbonato para mim, eu poderia colocar ele no top 1, tá? Mas bicarbonato a gente meio que já sabe, aí eu deixei ele no top 3, medalha de bronze, mas bicarbonato ele altera muito o pH da solução, de forma muito abrupta, porque ele é muito básico. Então, estou até adiantando o porquê que ele tem muita incompatibilidade. E nesse caso, embora a furosemida seja aí, uma solução mais básica, fica aí de 8 a 9 de pH, ainda assim o bicarbonato não dá para correr junto com ela, porque ele altera de forma abrupta esse meio, deixa muito básico. E aí tende a precipitar essa furosemida, esse Lasix. Então, a furosemida não responde muito bem a essa mudança drástica nesse equilíbrio ácido-básico, seja por diferença de pH ou pela interação com seus solventes. E aí as catecolaminas, nora, dopa, dobuta, vou falar o tempo todo para você não esquecer. Como elas têm um pH mais ácido aí, elas entram em contato com a furosemida, que é mais básica, nesse caso ocorre a precipitação imediata. Então, além de elas serem incompatibilidade química, aparece aí a forma física, né? Você vê o precipitado aí a olho nu, fica turvo, né? Então, você não pode fazer essa administração concomitante, tá? O bicarbonato, como eu te falei, ele tem um pH aí maior do que 11. Ele é muito básico. Veja a diferença. Eu tenho a furosemida com pH de 8, as catecolaminas aí um pH de 5, 6, e aí o bicarbonato vem com um pH de 11, muito básico, e essa mudança causa instabilidade química. Fica precipitado, cristalino ali, né? Começa a formar cristal. Então essas soluções ácidas, catecolaminas, né? Não pode entrar com a solução muito básica. Então bicarbonato, cara, não pode entrar junto com essas soluções mais ácidas, nem com soluções básicas. Bicarbonato, ele altera muito esse meio. E aí, você pensa naquele paciente com paralisia cardiorrespiratória que tá fazendo lá uma noradrenalina, alguma coisa do tipo, você vai fazer bicarbonato porque ele tá, parou com uma acidose, você precisa fazer bicarbonato, aí você vai lá e me faz numa via em que vai inativar essa solução. Inclusive, ou ao contrário, você está fazendo bicarbonato, porque o cara está acidótico, e aí você tem que fazer uma adrenalina porque ele parou. Você faz na via do bicarbonato, a adrenalina não vai ter efeito, o cara vai morrer por incompatibilidade medicamentosa do tipo química, por diferença de pH. Beleza? Então, catecolaminas mais ácidazinhas não podem correr junto com soluções básicas ou muito básicas como o bicarbonato. E aí tem um risco de cristalização, de perda de função, beleza? O que você vai fazer? Cara, bicarbonato, via exclusiva. Danilo, eu não tenho via para fazer. Olha, vamos funcionar outro acesso profundo? Por que profundo? Porque o bicarbonato ele tem um risco alto de fazer necrose tecidual. É uma solução super vesicante pelo seu pH super alto. E aí, o que você vai fazer? Olha, só tem como fazer no periférico, vai diluir. Você faz solução bicarbonatada, tá? Mas isso aí é outra aula, é mais um plus para você. Então, furosemida é mais básica, incompatível com catecolaminas, diferença de pH, incompatível com bicarbonato. Aumenta muito esse meio, fica muito básico também, não dá certo, precipita, tá? A furosemida tem outras incompatibilidades, ó. Anfo-B também tá nessa lista. Anfo-B é chata pra caramba. Eu tenho gentamicina, insulina também. Insulina não pode ir com furosemida, tá? Então é legal você saber isso, e principalmente aqui, acho que uma via segura é diluir bem, né? Fisiológico aí, administre em via exclusiva, principalmente esse bicarbonato. Se for fazer alguma outra coisa, faz o flush abundante, é isso que você precisa, é assim que você vai conseguir domar as incompatibilidades. Como eu falei pra você, o bicarbonato pra mim, ele é o top 1, mas pode ser o top 3 aqui nesse caso, porque eu sei que o bicarbonato a gente conhece muito. Falei pra você, pH aí maior do que 11, né? Nesse caso aqui, acho que vale lembrar que ele vai inativar os beta-lactâmicos. Beta-lactâmicos quem são? Meropenem, tazocina, piptazo, piperacilina, mas tazobactam, tá? É o apelido dele, piptazo, tazocin. As catecolaminas, amildarona, tudo isso aí vai ter incompatibilidade com esse cara, com o bicarbonato. Ele é muito chato. Via exclusiva, preferencialmente profunda, veia calibrosa, ficar olhando esse acesso, tá? Risco de turbação imediata, risco de perder esse equipo, risco de inativação da solução. É muito chato, o cara é chato, ele gosta de ficar sozinho. Outro pra mim que é campeão,
tá, de incompatibilidade é esse cara aqui, ó, fenitoína. Fenitoína, por quê? Ela vai ser tanto incompatível aí com glicose, ou seja, você não pode diluir nem reconstituir essa solução com glicose a 5%, só com fisiológico, então diluir sempre em fisiológico. E preferencialmente, cara, se puder, deixa numa via sozinho. Eu sei que é raro fazer drip de fenitoína, às vezes faz, mas ela é muito incompatível, tem uma solução aí com propileno no glicol. É um xingamento aí, mas você precisa entender, é que o pH dela é elevado. E aí ela acaba sendo incompatível com soluções glicosadas. 5% precipita, 10% precipita, glicose 50% não precisa nem falar. Essa estabilidade da fenitoína acaba sendo muito sensível. Ela é sensível ao diluente, é sensível à velocidade de infusão, é sensível à diferença de pH. Então, assim, a conduta para lidar com fenitoína é preferencialmente utilizar ela em via exclusiva. Se for fazer ela, cara, lava antes, faz ela, lava depois. Fisiológico a 9%, não esquece disso. Tem que ter risco com extravasamento, não misturar com outras drogas. Assim, é uma solução bem instável, muito difícil de manejar. Então, a fenitoína, o ideal aí é preferencialmente fazer ela sozinha, tá? É incompatibilidade demais. Hidrocortisona também, eu não botei no top, mas hidrocortisona também é chatinho, tá? Mas fenitoína é muito chata. E aí, outra que é muito chata, que é muito prescrita, é essa bonita aqui, ó, vancomicina. É uma molécula muito grande, tem um pH muito ácido, ela é incompatível com tazocin, com aminoglicosídeos, outros antibióticos normalmente são prescritos juntos. E aí a importância de você respeitar um intervalo entre elas e também fazer o flushing. No caso aqui da administração de antibióticos, esse flush é maior, de 30 ml pelo menos, para que você consiga lavar esse equipo todo e também o prime do acesso. E aí você evita a incompatibilidade, você pode perder essa infusão ou até mesmo inativar esses antibióticos, na minha opinião, é sempre a pior coisa, porque é uma incompatibilidade silenciosa, você não percebe e o cara não está recebendo a dose do antibiótico porque foi inativado por risco operacional, incompatibilidade operacional. Tá? Então vancomicina, com heparina, furosemida, você vê com a furosemida é chata, você vê com os aminoglicosídeos, tazocin, a vanco, bicarbonato, as catecolaminas, tudo isso são muito chatos. Inclusive as catecolaminas aqui, elas são pouco testadas, né? Porque é difícil manejar a amina, né? Testar essas aminas aí em vivo, tá? Mas a conduta então, evitar a administração em Y dessas soluções, principalmente beta-lactamos, aminoglicosídeos, tudo isso aí vai alterar esse pH da solução da vancomicina, que é ácida. Inclusive, o ideal é não fazer vancomicina em excesso periférico, tá? Não faz vancomicina em periférico se possível. Se for fazer, veia calibrosa, tá? Dilui bem, principalmente em soluções menores do que 5 mg por ml. Isso aí já é outra aula, mas assim, eu estou aproveitando para você lembrar, tá? Então, vancomicina é chata, beleza? Top 6, mas não menos importante, tazocin. Já falei com você que tazocin ele é chatinho, né? Não é só a reconstituição dele que é chata, ele também tem interações, inativação aí de aminoglicosídeos, vancomicina, tá? Horários alternados, é assim que você vai manejar essas incompatibilidades. Mas por que ele é chato? Ele fica muito instável na presença de aminoglicosídeos, ele inativa os aminoglicosídeos. E aí, é o que eu te falei, aquela interação silenciosa. É incompatível com vanco, precipita mesmo, com metronidazol, com diurético como furosemida. Eu preciso administrar de forma separada, eu preciso planejar esses horários. E é chato porque ele tem infusão estendida. Lembra da aula dos beta-lactâmicos? Ele tem infusão prolongada pelo seu perfil farmacodinâmico. E aí é chato de você organizar esses horários. Então, tem que ter cuidado com isso e se for bater, preferencialmente fazer em via exclusiva, tá? Via exclusiva. Não pode misturar, cara, porque tem inativação farmacológica, não é só precipitação. Eu vou bater nessa tecla contigo. E aí, outro antibiótico que é muito chato e pra mim aqui é o top 7, é esse cara aqui, ó, Poli-B. Poli-B junto com colistina, que também anda muito junto, tem a mesma aí, forma farmacêutica, né? Eles são incompatíveis com vários antibióticos e aí eu deixei via exclusiva preferencial. Tá? Então, Poli-B é muito utilizado aí para prevenção, né, para tratar, na verdade, Acinetobacter.
A gente precisa ter, são polipeptídeos catiônicos, ou seja, lida com muitos cátions, soluções muito positivas, são incompatíveis com cefalosporinas, vancomicina, anfotericina B. A estabilidade depende do pH dessa reconstituição. Então, assim, a forma de diluição também costuma ser bem diluído para manter esse pH estável. Tudo isso é muito importante no ponto de vista de incompatibilidade química e física. E a via exclusiva, para mim, é a principal. Atenção à reconstituição, ao tempo e ao uso dessa poli-B. Então, cara, ela precisa de reconstituição dedicada. Você olhar lá qual é a concentração, é 1663 unidades internacionais por ml. Tudo isso é muito importante, concentração máxima, diluição e preferencialmente não misturar ela em Y. E aí um outro cara que é muito chato, que é muito utilizado é o Propofol. Cara, o Propofol, ele entra aí junto com o NPT, acho que nas coisas mais chatas que tem, na minha opinião. Você pode discordar, a gente vai discutir, mas você pode discordar. E aí, cara, o Propofol, ele é uma emulsão lipídica, ó, emulsão lipídica, ele é branquinho, tá vendo? Meio leitoso. E isso é muito chato de lidar. Essa emulsão lipídica significa o quê? É óleo em água. É chato ali, o negócio é instável. Ele tem variação de pH, de eletrólitos. Ele tem alto risco de creaming cracking. Não é creme crack, tá? É creaming cracking. É como se fosse assim, quando você faz co-administração, administração Y, o creaming, essas gotículas de gordura, moléculas de gordura, elas vão se aglomerando e começam a subir na superfície. E aí você começa a olhar e fala assim, cara, já viu leite integral assim, que fica com aquela nata em cima? É como se você olhasse e falasse assim, cara, tem alguma coisa estranha, é o creaming. E aí ainda você consegue reverter, você agita, por isso que é importante agitar a nutrição interal. Você agita ali porque é gordura, né? Agita e você consegue homogeneizar de novo essa solução. E aí, quando você não faz isso, tem o risco da distribuição desigual, Propofol, NPT, e aí o paciente pode receber mais lipídio em um momento, menos lipídio em outro, né? Gordura, porque ela ficou lá mais na superfície, como se fosse óleo e água ali, não consegue se misturar. Aí o cracking, tá? Ou breaking também pode ser chamado, é quando você vê que é um estado irreversível dessa incompatibilidade, dessa instabilidade dessa emulsão lipídica. O que acontece? Essas gotículas de gordura que foram se formando, elas começam a se juntar, vão se juntando, se aglomerando, e você consegue olhar a olho nu ali, fica a camada visível de óleo, aquele óleo separado, né, da fase aquosa, fica um negócio meio separado, como se fosse, tipo assim, você fez um creme e ele talhou, né? Parece muito como se tivesse feito molho branco e aí ficou na geladeira, você vai pegar no outro dia, tá tudo talhado, assim. E tem um risco muito grande, algo chamado, que eu vou escrever aqui para você, que é o embolismo, né, de embolismo gorduroso. Você pode ter essa incompatibilidade e fazer embolismo gorduroso. Tá infundindo gordura ali, aquela talhação, aquele negócio nojento. E aí você não pode administrar, você precisa olhar. Você fez agitação, continua talhado, cara, teve incompatibilidade, você não pode administrar, porque senão tem embolismo gorduroso. E aí você descarta imediatamente. O Propofol, ele é chato, tem que usar filtro, é difícil achar filtro para usar Propofol, você tem que manipular ele pouco, mas assim, por conta desse risco, é recomendado usar filtro, não administrar aí junto com soluções hiperosmolares, eletrolíticas. Cara, tô fazendo reposição de algum eletrólito, posso botar na vida Propofol? Não. Não pode, porque soluções lipídicas com eletrólitos não dão bem. Soluções hiperosmolares também não se dão bem, tá? E aí eu falo de glicose 50%, por exemplo, as soluções concentradas. Então, descarto essa bolsa, essa seringa. Eu preciso lembrar, eu deixei até aqui, não é muito dessa aula, mas acaba que induz incompatibilidade, que é o prazo de troca desse Propofol. Então, preferencialmente a cada 6 horas, no máximo a cada 12 horas, tá? Eu preciso lembrar, trocar a equipe e trocar as conexões também. Lembrar de trocar as conexões também. Combinado, né? NPT entra na mesma leva aí, só que é pior, na minha opinião. Só que eu deixei aqui no top 9 e não no top 8, porque ela é menos prescrita. A gente vê mais Propofol do que NPT. Mas deixei uma do lado da outra para lembrar, porque é mais ou menos pelo mesmo motivo. É uma emulsão lipídica, né, em parte, tem os eletrólitos, aminoácidos, proteínas grandes. Então tudo isso aí é muito difícil de manejar, é muito complexo. E aí tem aminoácidos, tem a própria glicose, né, dextrose, tem lipídios, tem eletrólitos, cálcio, fosfato. Eles são os grandes vilões aí.
Então essa emulsão lipídica, mais eletrólitos, tudo isso deixa essa solução muito instável do ponto de vista químico, físico, muita instabilidade que é difícil de lidar para você colocar assim, cara, pô, será que eu posso infundir isso daqui? É igual vitamina, né? Fotossensível, e tudo isso é muito chato. E aí eu preciso o quê? Via exclusiva. E não só isso, essas soluções lipídicas eu não posso manipular elas demais, tem risco de contaminação bacteriana, porque elas não têm conservantes na sua solução. Por isso que a troca precisa acontecer. Esses conservantes, eles deixariam essa solução mais instável. E aí, essa solução tem um risco de contaminação muito alta, diferente de outras soluções que têm aí os seus conservantes, né? Por exemplo, a noradrenalina tem o M-tartarato, né? O fentanil tem o citrato. Então, tudo isso aí não pode entrar nessas soluções lipídicas. E aí, para mim, para fechar aí, o top 10 é a anfotericina B. Anfotericina B, Danilo, qual anfotericina? As duas, qualquer uma, todas. Convencional, lipossomal, elas são instáveis, são chatas, tem diluente específico. Eu gosto de deixar em via exclusiva, tá? Tem que ter agitação, né? De tempo em tempo tem que ir lá agitar. É uma solução muito instável, é chata, tem muita incompatibilidade com a maioria dos eletrólitos, a maioria dos medicamentos. Então, assim, anfotericina B, principalmente a formulação lipossomal, ela é mais instável, principalmente nessa administração, nessa co-administração Y, tá? Então, via exclusiva, pelo amor de Deus, anfotericina B, cara, não se estresse, bota em via exclusiva. E principalmente no caso da anfotericina lipossomal, vamos colocar ele em filtro se tiver, vamos ter a monitorização rigorosa da linha, né, desse equipo, na agitação desse frasco, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. E aí, deixa eu ver se eu falei tudo, porque eu tô pensando aqui. Acho que do top 10, eu acho que é isso, pra gente não entrar muito em confusão. Mas acho que é legal a gente falar aqui de alguns casos, de eu pensar. Alguns casos são importantes. Eu citei alguns, mas acho que vale a gente revisar alguns casos. Por exemplo, eu falei da nora com furosemida. Então, assim, não vamos fazer no mesmo Y, na mesma via, né? Então, catecolaminas com furosemida. Não vamos fazer na mesma via. Aí, o que você vai fazer, Danilo? Poxa, eu não posso fazer nada na mesma via. É chato mesmo. Aí que entra a sua autonomia e sua tomada de decisão. Porque o médico ele vai prescrever. O farmacêutico ele vai olhar depois. Na hora lá, na operação, é você que tem que responder. E aí esse caso, nora e furosemida, problema de incompatibilidade físico-química, pH ácido da nora, pH base da furosemida, tem o risco de precipitação. O que eu vou fazer? Danilo, poxa, a prioridade para mim nesse momento é noradrenalina. Então é uma droga de manutenção de vida, né? De pressão, de contínua, preciso fazer, beleza? A nora vai ganhar prioridade nesse lumen e eu vou administrar furosemida em bolos isolado com flushing depois de 20 ml, em outra via. Eu não tenho via, vou para o sinal periférico fazer furosemida. Aqui a nora tem prioridade. É isso que você precisa decidir. Inclusive aí, pensando em interação, né, a furosemida ela pode até baixar a pressão. Aí você vai falar, cara, vamos segurar essa furosemida, né? Pô, o paciente está com hipotensão por baixa de volume, vamos segurar essa furosemida, entendeu? Mas aí já estou falando de interação, tá? Incompatibilidade aqui, a gente vai preferencialmente procurar um outro acesso para fazer essa furosemida. Deixa eu pensar, propofol e antibiótico, por exemplo. Principalmente antibiótico aí, sei lá, propofol com qualquer antibiótico, assim, propofol é uma emulsão lipídica, né, que eu te falei. O ideal é que seja via exclusiva, tá? Mas a gente vai sempre programar. Eu tentei pensar num antibiótico aqui, mas os beta-lactâmicos também entram nessa leva aí, mas propofol com os antibióticos é melhor não fazer, tá? Se for fazer, saliniza bem, vê como é que você vai fazer isso daí, porque a sedação, as aminas são chatas, porque você não pode necessariamente fazer um bolo dessa medicação. E aí você vai fazer um bolo de medicação para deixar a via livre, e aí você mete a sedação para dentro do cara, e o cara está em desmame ventilatório, tem que botar em controlado. É complicado. Então, às vezes, você pode até ver, o cara está em raiz -5, ou o cara, tá torporoso. Você pode parar essa solução de sedação, de analgesia, de sedação, porque elas impregnam. Você pausou, lavou essa via bem lentinho, ou você aspira essa via, que eu prefiro, e faz a administração desse antibiótico lá em 1 hora. Dá tempo aí dessa minha vida, dessa impregnação, e o cara não vai acordar, não vai sentir dor. Aí você fez antibiótico, lavou de novo, bota para correr a sedação de novo, tá? Isso também é possível. E aí, essa autonomia, esse conhecimento que você precisa ter.
É você falar, não, não posso mexer, meu Deus. Não, vamos olhar a minha vida. Vamos ver a escala, como é que esse cara está sedado. Vamos ver se ele está em modo controlado. Como que eu posso atuar dentro dessa situação? Qual é a medicação que eu tenho maior prioridade para fazer? Às vezes é um antibiótico, o cara está séptico, precisa entrar. E aí você vai lá fazer em 1 hora rapidinho. Tá? Então é importante. E aí falando de antibiótico, tem a Vanco com pipitazo, né? Com Tazocin, que eu já falei. Poxa, vamos programar eles em horários diferentes. Tem reposição de bicarbonato durante o choque. A gente precisa pensar em qual via vai fazer. Tudo isso é muito importante pensando em compatibilidade e pensando também na eficácia dessa medicação. Tá? Então, poxa, escolha a droga crítica para via contínua, vasoativo, sedativo. Programa outro em bolos, ciclos curtos, fora desse tempo de contato com essa medicação. Utiliza os flushings, 20, 30 ml se for equipo, 10 ml se for só o prime do acesso. Entre uma medicação e outra. Isso é muito importante para as medicações regulares, né? Aquelas medicações pequenas. Eu preciso manter esse catéter com fluxo, né? Para poder não deixar que essa droga impregne e depois eu faça outra e tenha incompatibilidade. Eu vou reduzir o tempo de contato. Poxa, eu faço flush, eu boto em linha curta, por exemplo, esses medicamentos que são com essas soluções mais lipídicas, deixo ela mais próximo do acesso possível, encurto essa linha, esse contato desse medicamento com essas propriedades, né? Com essa torneirinha, com esse equipo, com esse acesso. Então, linhas curtas, proximidade do Y, do catéter, isso é muito importante e você precisa olhar, cara, cheio de torneirinha. Onde é que está o Propofol? Está lá atrás. Olha o caminho que ele tem que percorrer. Vamos botar ele mais próximo do acesso? Vamos diminuir esse tempo de contato? E isso tudo faz diferença, tá? Você monitorar continuadamente, monitorar a linha, né, o equipo, monitorar os efeitos adversos desses medicamentos, fluxo, alarme dessa bomba, o nível de pressão, né, dessa bomba. E não esquece de documentar tudo isso. Poxa, você fez lá todo esse cuidado, olhou interação e compatibilidade, escreve. Evolui, isso é muito importante, tá? Compatibilidade em Y não é sorte, é protocolo, tá? É você olhar toda hora, você conhecer os mecanismos farmacológicos por trás disso, é entender pH, incompatibilidade química, física, tudo isso é importante, você olhar as vias exclusivas e documentar muito bem isso. Então, cara, os grandes vilões, bicarbonato, emulsões, amidarona, fenitoína, anfotericina B, NPT, as catecolaminas, tudo isso aí você vai conseguir manejar a partir desse conhecimento que a gente discutiu. E aí, o que você pode fazer, ó, é usar a nossa ferramenta, né? Tá disponível para você. Tem aí a ferramenta para você utilizar de incompatibilidade medicamentosa. Cara, baixa ela, utiliza, ó, tem tanto de interação quanto de incompatibilidade. E aí vai aparecer para você, poxa, eu quero consultar incompatibilidade. Vai botar aqui, medicamento 1 e medicamento 2. Vai aparecer verdinho se não tiver nenhuma incompatibilidade. Vai aparecer vermelho se tiver incompatibilidade. Interações em cima, ó. Medicamento 1, medicamento 2, o que acontece, o efeito clínico, com as recomendações de enfermagem para você. Então, utilize as ferramentas que tem na mentoria, tá? Eu espero que essa aula tenha sido legal de atualização para vocês e esse é meu top 10. Se você acha que tem um outro medicamento, comenta aqui para mim. A gente vai discutir, pode incluir na lista. Alguns eu tirei, né, porque são muito comuns, mas esses aqui acho que são os top 10. Cara, olhou na prescrição? Já fica ligado porque tem alto risco de incompatibilidade em Y. E eu te espero na nossa próxima aula, então vai maratonar aí que você não assistiu os outros módulos e a gente vai conversando lá no grupo e nos nossos encontros ao vivo, tá? Um grande beijo, muito obrigado, tchau, tchau!